Inicialmente, agradecer à organização, na pessoa do reverendo Donizete, pelo honroso convite e a oportunidade que assim me dá de estar com os irmãos nesta noite. Há bastante tempo atrás, lá no nosso seminário, um aluno do 4º ano, depois do culto de abertura, ele foi à frente para se apresentar e ele começou a apresentação dizendo o seguinte: quando eu me apresentei no 1º ano, minhas pernas tremiam muito, mas eu pensava assim, quando eu chegar no 4º ano, as minhas pernas vão parar de tremer quando eu for à frente. E ele disse, eu estou no 4º ano e as minhas pernas continuam tremendo. Eu fui à frente na época, era eu o pregador naquele culto, e eu disse para ele o seguinte: eu passei 4 anos aqui e à época já fazia 15 que eu tinha saído. E eu disse, eu sinto te dizer, minhas pernas continuam tremendo. É assim que as minhas pernas estão hoje. A responsabilidade de falar da parte do Senhor sempre nos traz muito prazer, muita alegria, mas pesa a responsabilidade de falar em nome do Senhor ao seu povo, de modo que, ainda que com as pernas tremendo, sou agradecido pelo honroso convite. E se Deus quiser, elas vão tremer um pouquinho mais amanhã também. Assentados como os irmãos estão, vamos orar. Deus eterno, o Senhor colocou no coração dos teus servos o desejo de realizar estes encontros, e o Senhor tem, na tua providência, abençoado, dirigido e produzido os frutos que estão nos teus planos. E nós te agradecemos, ó Pai eterno, porque temos este dia, temos este momento. O Senhor trouxe cada um e cremos que cada um de nós foi trazido porque o Senhor tem algo a nos dizer nesta noite. E de fato o Senhor tem dito, nosso coração até este momento tem sido edificado, alimentado por aquilo que já ouvimos até aqui, tanto através das exposições quanto através dos cânticos que foram entoados a Ti. E assim pedimos que, como vens fazendo ao longo desta noite, nesse instante, ó Pai, continue a nos falar, a nos instruir, segundo a Tua santa vontade. Afaste de nós, Senhor, qualquer pensamento, atitude que nos impeça de ouvir a Tua voz. Por Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Eu quero convidar os irmãos a nos acompanhar na leitura que faremos no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, e nós vamos ler os versos 12 a 16. Lucas 6, de 12 a 16. Assim nos diz a palavra de Deus. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. A pergunta que nos foi colocada é a de por que não há apóstolos hoje? E talvez esta pergunta possa ter provocado em alguém uma outra pergunta. Por que abordar este tema? Por que precisamos saber se existem apóstolos ou não?
Qual a relevância disso para a liderança da igreja, a saúde espiritual da igreja, o bem-estar da igreja de Cristo Jesus? Eu quero ler um trecho da apresentação de uma igreja, que pode ser encontrada na internet, foi lá que eu encontrei, que pode nos dar uma ideia do porquê deveríamos considerar sobre este tema. E a apresentação diz o seguinte, ela tem como título Geração Apostólica. A ressurreição dos ministérios traz para a igreja uma nova dimensão administrativa dos dons e ministérios e a esperança para que o corpo de Cristo gerencie esses dons e ministérios com maturidade. Isso faz nascer uma geração apostólica. Vemos que a nossa geração precisa dessa maturidade, pois muitos ministérios têm surgido. Porém, alguns estão sem rumo, sem teologia, sem princípios, e outros sem uma proposta concreta de o que é o reino de Deus e como operar os dons sem ofender o Espírito do Senhor. Nasceu a geração apostólica, com um discurso bíblico, trazendo uma nova dimensão de valores, cumprindo a visão da palavra, procurando fazer exatamente o que o Senhor pediu que fizéssemos, pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E por compreender que o Evangelho precisa de hierarquia, lançamo-nos para ver e fazer exatamente como a palavra nos manda. Buscamos a orientação dos ministérios e os dons espirituais. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Podemos ver que não está longe de uma igreja local e até mesmo denominacional descobrir no rol de sua membresia ou discipulado os que estão dentro do quadro bíblico de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Uma igreja completa na execução dos ministérios, que é um sinal de maturidade e completude. E ele segue com mais uma série de declarações neste sentido e termina dizendo o seguinte: nós que somos um povo apostólico, vivemos essa verdade imbuídos de uma chamada de nobreza, sabendo que este é o tempo da restituição e da reforma. Deus nos honrará de forma indubitável e corresponderemos com honradez e boa expectativa à chamada que nos foi outorgada. Somos um povo de milagres e o Senhor nos respaldará. A restituição apostólica está diante de nós e não abriremos mão deste chamado maravilhoso. Destas colocações eu quero destacar algumas coisas de forma introdutória. Primeiramente, ele declara que na presente era, dons e ministérios estão ressurgindo. Ao longo destes 2000 anos, onde é que eles estavam? Não houve ministério em João Calvino, em Lutero, em Zwinglio. Não houve ministério em Simonton. Não houve ninguém que exercesse ministério ao longo de 2000 anos. É na presente era, é no século 21, que os ministérios ressurgem. E ressurgem de uma forma imatura. Estes ministérios precisam se tornar adultos. E para se tornarem adultos é que nasce a geração apostólica. E o que essa geração apostólica nos declara, e esse é o segundo elemento que eu quero colocar. Eles dizem que o Evangelho precisa de hierarquias. Onde nós encontramos algo parecido com isso nas Escrituras? Em lugar absolutamente nenhum. Nós encontramos Jesus dizendo que nós devemos ser servos uns dos outros. Não há hierarquia no Evangelho. Não há uma hierarquia que venha a trazer, desenvolver a maturidade dos dons que acabaram de renascer.
Ora, esta não é a realidade da Igreja de Cristo Jesus. Então, mais uma vez, por que não há apóstolos hoje? Eu creio que a primeira resposta que nós podemos dar a esta pergunta é de que não há apóstolos hoje porque aquilo que temos visto ser chamado de apóstolo não se enquadra na descrição e na visão bíblica de apostolado. Como nós podemos ver na narrativa que lemos, no movimento moderno, apóstolo é um posto hierárquico. O apóstolo é um CEO da igreja. O apóstolo é um alto executivo, é um administrador. É alguém que se coloca num escritório diante de uma mesa, de um altar e rege, dirige, estabelece as normas, traz palavras que não podem ser questionadas, pois são palavras autoritativas. Eles, na verdade, funcionam como papas de determinadas igrejas. Há anos atrás, num lugar da região central do Brasil, numa pregação, um destes chamados apóstolos, depois de ter lido o texto na carta de Pedro, ele disse o seguinte: o que eu tenho para dizer para os irmãos hoje é o seguinte: olho para Pedro e digo o seguinte: Pedro, de apóstolo para apóstolo, você está errado. É nessa posição que se coloca, como alguém que reina, que vai trazer a maturidade dos ministérios que ressurgiram, dirigindo pessoas, impondo regras, segundo a sua própria palavra. Eu não consigo imaginar Pedro e Paulo sentados atrás de uma mesa, dirigindo a igreja primitiva como uma empresa, estabelecendo metas a serem cumpridas. Eu não consigo ver Pedro e Paulo como um gerente que chega diante dos presbíteros, da liderança da igreja e diz o seguinte: faltam 10 dias para acabar o mês e vocês não alcançaram as metas deste mês ainda. Os apóstolos eram pessoas que se dedicavam à palavra e à oração, como Atos 6,4 nos diz. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós vamos ensinar e vamos interceder, não é nós vamos gerir, nós vamos governar, nós vamos determinar o que vocês têm que fazer. Os apóstolos abriam novas igrejas, ou seja, eles eram missionários. Eles andavam como Paulo de cidade em cidade, pregando o evangelho. Quando nós vemos as narrativas de Atos em especial, nós vamos vendo Paulo indo de uma cidade a outra e pregando o evangelho. Ele prega o evangelho, por exemplo, em Tessalônica, as pessoas se levantam para matar, ele foge, vai para Beré e faz o quê? Prega o evangelho. As pessoas de Tessalônica ouvem que ele foi para lá, então elas saem e vão atrás dele em Beré, e ele foge para Atenas e faz o quê? Prega o evangelho. De Atenas, ele está incomodado com a situação dos crentes de Tessalônica, então manda Timóteo de volta e diz: Timóteo, vai lá ver como é que eles estão. E ele vai para Corinto fazer o quê? Pregar o evangelho. Quando a igreja foi dispersa, as pessoas foram andando pelas cidades e pregando o evangelho. Eles entendiam o ide como indo. Por onde forem, onde estiverem, eles testemunhavam o evangelho. Os apóstolos não estabeleceram uma hierarquia. Em Atos capítulo 15, quando nós temos ali o registro do concílio de Jerusalém, eu não consigo ver uma hierarquia estabelecida ali. Não é o mais eminente dos apóstolos que dirige a reunião. E as decisões não são fruto do levantar de um dos apóstolos e dizer: eu, como o principal dos apóstolos aqui, vou determinar a vocês o que deve ser feito. Mas a narrativa de Atos 15, por exemplo, no verso 22, diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos
presbíteros, com toda a igreja. Aquilo que foi deliberado ali, tinha apóstolos, tinha presbíteros representando suas igrejas. Eles deliberaram depois de discussões, de debates, provável votação. E então concordam entre si sobre algo que deveria ser feito. Não reúnem-se os 12 ou 3 dos principais para deliberar e então comunicar aos outros o que deveria ser feito. Não há ali, de modo nenhum, uma hierarquia estabelecida. Pelo contrário. Paulo, em Romanos 1 e em Tito 1:1, quando se apresenta, ele diz: Paulo, apóstolo, servo. Pedro, quando se apresenta na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 1, ele se apresenta como servo. E ele usa a palavra na língua original que expressa o servo mais baixo. O servo que não pode escolher o serviço. O servo que serve aos outros. O servo que está pronto para seguir qualquer ordem, ou o escravo. Não é interessante vermos alguém tão eminente como Paulo na igreja, escrevendo às igrejas e dizendo: eu sou escravo. Pedro, até o surgimento de Paulo em Atos, o principal personagem é Pedro. Pedro é quem prega em Atos 2. Pedro é quem prega ao primeiro gentil. Pedro é quem vai a Samaria para testemunhar a conversão dos samaritanos. Pedro é o elemento principal em Atos. Pedro está entre aqueles discípulos que viram coisas que os outros não viram. Ele estava no Monte da Transfiguração. Ele estava nos momentos reservados de Cristo. Mas nem por isso Pedro se apresenta de uma forma diferente que não seja a de servo. Apóstolos hoje assumem a condição de reis, de comandantes, daqueles que têm a palavra que não pode ser questionada. Mas os apóstolos do período bíblico eram investidos da autoridade de Cristo, mas nunca chamaram esta autoridade para si. Se apresentaram sempre como servos de Cristo Jesus. A palavra que eles pregaram sempre foi a palavra de Cristo Jesus. Portanto, a primeira resposta que poderíamos dar a esta pergunta, por que não temos apóstolos hoje, é porque estes que são chamados ou se auto-intitulam apóstolos não se enquadram nesta categoria de servos, não se enquadram nesta categoria de missionários, nesta categoria que nós vemos na prática, conforme os registros do Novo Testamento, ser a vida dos apóstolos. A segunda resposta que nós poderíamos dar a esta pergunta é a de que o apostolado estabelecia condições que não podem mais ser cumpridas. Veja que quando Pedro, em Atos 1, está reunido com os demais, e agora eles não são mais 12, são 11, ele diz assim: é importante que nós escolhamos um substituto, porque Jesus nos nomeou 12. E um traiu Jesus e se perdeu. E ele estabelece condições. Uma das condições, ele diz: nós vamos chamar alguém para ser juntamente conosco testemunha de Cristo ressurreto. Ser testemunha de Cristo ressurreto não era reproduzir a outras pessoas que ouviu alguém dizer que viu Jesus. Mas era poder dizer: eu vi Jesus ressurreto. Ninguém me contou.
Eu não ouvi de outra testemunha, eu vi. Era condição para ser apóstolo ter visto Cristo ressurreto. E quando o apóstolo Paulo vai defender o seu apostolado, mesmo dizendo que não era digno de ser chamado apóstolo, mas assumindo que era, ele diz que ele era apóstolo porque ele não viu Jesus ressurreto juntamente com os outros discípulos, mas ele era um apóstolo temporão, ele viu. No caminho de Damasco, ele não teve uma visão, um sonho, uma manifestação qualquer diferente. Jesus veio até ele. Ele esteve com Jesus ressurreto tanto quanto os outros 12. Por isso ele dizia, eu posso ser. Agora vejam bem, uma das razões porque o apostolado de Paulo estava sendo questionado era exatamente o fato de que aparentemente ele não tinha visto Jesus ressurreto. Pois quando Jesus se apresentou à igreja, e Paulo diz que os 12 viram e mais 500 pessoas viram, e muitas delas ainda estavam vivas quando Paulo argumenta em favor da ressurreição, de modo geral, com base na ressurreição de Cristo. Mas quando Jesus apareceu para os outros, ele ainda era um perseguidor da igreja. O raciocínio dos crentes na época, portanto, era o seguinte, Paulo pode ter se convertido, Paulo pode ser um presbítero, Paulo pode ser um oficial da igreja, ele pode ser um líder, ele pode ser um evangelista, mas apóstolo ele não pode ser, porque ele não viu Jesus. Ora, a igreja tinha essa condição em mente. Para que o apostolado dele fosse questionado é porque era de senso comum que para ser apóstolo tinha que ser testemunha ocular de Jesus ressurreto. E é interessante ver que a base da argumentação de Paulo é exatamente essa: eu vi. Mas há uma outra questão que também não pode ser cumprida hoje. É ter sido chamado pessoalmente por Cristo. O texto que lemos inicialmente diz que o Senhor foi e orou. Eu quero abrir um parênteses aqui. Jesus, em momentos, ao longo de toda a sua vida, mas a gente tem registros na Escritura, no Evangelho, de em momentos cruciais da vida de Jesus, ele se retirou para orar. Ele se retirou para orar após o seu batismo, antes de começar o seu ministério terreno. Ele se retirou para orar antes de escolher os 12. Ele se retirou para orar antes de ser traído e crucificado. E um montão de gente hoje acha que não precisa orar. O Filho de Deus, em momentos cruciais da sua vida, sentiu a necessidade de se colocar diante do Pai em oração. Isso nada tem a ver com o nosso tema, então vamos fechar o parênteses, mas eu não podia deixar de lembrar que nós precisamos enxergar a oração como elemento essencial para a nossa vida e para o exercício da liderança. Mas cada um daqueles 12 foi chamado por Jesus. E o apóstolo Paulo também foi chamado por Jesus. Em Gálatas, o apóstolo Paulo diz do seu evangelho, ele diz assim, quando eu recebi o evangelho, quando eu me converti, eu não fui até os discípulos perguntar o que eu tinha que pregar. Eu não fui até eles para receber o evangelho. Eu recebi o evangelho direto de Jesus. O que Paulo está dizendo é, assim como os outros 12 foram chamados diretamente por Jesus, eu também fui. Jesus não mandou um profeta, não mandou um recado, não mandou alguém pregar o evangelho para mim. Ele veio. Ele falou comigo. Ele me chamou para essa obra. Ele me comissionou para isso. E Jesus não tem comissionado homens para o apostolado e num chamado assim, descendo, vindo falar. Quando eu me senti vocacionado para o ministério, eu estava orando, eu tinha participado de um acampamento um ano antes de jovens e o tema era vocação.
E nós fomos levados a orar por vocações, e então eu orei todos os dias daquele ano por vocações. Mas exatamente um ano depois, 12 de outubro, nós tivemos uma concentração e o pregador, quando eu cheguei engraçado, era um feriado prolongado, meus pais iam para a praia, eu falei, não, eu vou na concentração. E minha mãe ainda falou, mas meu filho, a concentração é um dia só, a gente vai ficar 4 dias na praia, em família, a gente nunca fica junto, por que você... Não, mas eu vou na concentração. Quando eu cheguei na concentração, o pregador veio à frente e ele disse o seguinte, nós vamos falar hoje sobre vocação. Eu falei, deveria ter ido para a praia. Tem um ano que eu estou orando por vocação. É isso que ele vai falar. E interessante que eu acabei de pensar, ele falou assim, você deve estar aí pensando o seguinte, mas eu já oro por vocação. Eu falei, esse cara sou eu. Ele falou, mas você está orando certo? Porque a oração certa não é assim, Senhor, chama alguém. A oração certa é, Senhor, levanta pessoas. Eu estou aqui, se o Senhor quiser me chamar. Ou as mães, não ficar, Senhor, chama o filho dos outros. Mas, Senhor, chama alguém, meu filho está aqui, meu neto está aqui, meu sobrinho está aqui. Eu falei, não é assim que eu estou orando. E ele disse assim, e mais uma coisa, não adianta orar. Você não deve esperar que desça um anjo no seu quarto, que Jesus Cristo venha. Ou que o próprio Deus, você pode dizer assim, não adianta mandar anjo, tem que vir em pessoa, senão eu não me sinto chamado. Não vai descer. Deus não vai vir e chamá-lo. Não é mais assim que ele faz. Foi assim que ele fez com os apóstolos. Os chamou de forma particular e nominal e pessoal. Foi assim com cada um dos 12, foi assim com Paulo, não é assim com os apóstolos modernos. Eles se auto-intitulam apóstolos. Eles se proclamam apóstolos. E eu não quero julgar o coração, mas vou generalizar. Via de regra, a busca é por uma posição de proeminência. Quantos ao longo do tempo não buscaram escrever na frente do seu nome um PR? Mas a igreja vai crescendo e tem um montão de PR. E aí você não é mais o diferente. E aí você começa a escrever um BP e vai pondo siglas. E quando as siglas vão acabando, acabou missionário, acabou presbítero, acabou bispo primaz, vai apóstolo. Já ouvi alguém que está se apresentando como pai apóstolo. Porque também já tem um monte de apóstolo. E quando tiver um monte de pai apóstolo, sabe o Senhor, que mais vai ser? Arcanjo, vice-deus, alguma quarta pessoa da Trindade, alguma coisa que o coloque sobre os demais. Essa é a ideia. Aquele texto inicialmente que fala da necessidade do apostolado, porque o Evangelho exige uma hierarquia, mostra que, por enquanto, para essa hierarquia, o termo apóstolo funciona. Mas logo vai ter tanto apóstolo que vai precisar um outro título para estar sobre os apóstolos. E então outro título para estar sobre estes. Não é uma questão de servir, não é uma questão de ser chamado pelo Senhor, é uma questão de ser visto. É uma questão de proeminência, é uma questão de busca de respeito, de ser ouvido, e não se pode ser ouvido pela proclamação da Escritura, então se tenta ser ouvido pela imposição de títulos. Além disso, o apostolado foi estabelecido por pessoas que viram Jesus, chamados pessoalmente, e pessoas que realizaram sinais e prodígios que confirmavam a genuinidade do seu ofício. É interessante ver o registro de Mateus,
no capítulo 4, e se não me engano depois no capítulo 9, a gente tem trechos muito parecidos. O capítulo 4, ele diz assim: e percorria as cidades, pregando o evangelho do reino, fazendo sinais e curando os enfermos. E depois repete isso no capítulo 9. Percorria as cidades e a mesma coisa lá. No meio disso, a gente tem o capítulo 5, 6 e 7, que é Jesus ensinando. E a gente tem o capítulo 8, que é onde Jesus ensina mais algumas coisas e faz algumas curas. Mas vejam, entre o capítulo 4 e o capítulo 9, que nós poderíamos dizer que essas duas passagens, muito parecidas, quase que com as mesmas palavras, formam a moldura de um quadro. O quadro é do exercício ministerial de Cristo. E o exercício ministerial de Cristo era ir ensinando o evangelho do reino e fazendo prodígios. Mas você tem capítulos 5, 6 e 7 ensinando. No 8, alguns prodígios. ênfase muito maior no ensino do que nos prodígios. Mas naqueles dias os prodígios eram o que atestavam a autoridade de alguém. Por isso os apóstolos, eles eram testemunhas de Jesus, eles tinham sido chamados pessoalmente por Jesus, mas para que o povo soubesse que dentre as pessoas que viram Jesus ressurreto, dentre as pessoas que declaravam terem sido chamados por Jesus, estes de fato tinham sido chamados, sinais os acompanhavam. Aí talvez alguém diga assim: não, mas tem um pessoal aí fazendo sinais. Então, sobre esses sinais, eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro, alguns deles não são de verdade. São sinais hollywoodianos. Eu já conheci pessoalmente, ninguém me contou, eu já conheci pessoalmente alguns atores desses, que ganham a vida entrando em igrejas de cadeira de roda e saindo andando toda semana. Mas talvez você diga assim: mas não pode ter sinal de verdade? Pode. E para isso nós temos duas razões. Uma delas, absoluta misericórdia de Deus. Mas a segunda é que Cristo disse que no final dos tempos, falsos mestres se levantariam. E eles fariam sinais, que se possível fosse, enganariam até os eleitos. Então não é negócio de Hollywood que os mestres, os falsos mestres vão fazer. Porque sinais de Hollywood não convence eleito, nem balança. Isso significa dizer, e aqui é uma heresia minha, é que os milagres não acabam, eles não cessam, mas eles diminuem, conforme o tempo passa. Por duas razões. Uma é a diminuição da necessidade. Há tempos atrás, alguém com gripe precisava de um milagre para não morrer. Algumas gripes recentemente também, né? Mas estou falando da gripe normal, aquela simplesinha. Os sinais autenticavam a autoridade. Os pregadores da palavra hoje não precisam sinais para ter sua autoridade autenticada, porque você tem a palavra aí, basta que você confira se o que ele está dizendo está aí. Já nos dias de Jesus, João, quando escreve a sua primeira carta, quando ele manda provar os espíritos, ele está dizendo que os pregadores, eles pregam movidos por um espírito. E esse espírito ou é o santo ou é o do demônio. E como é que ele diz que você sabe quem é? É por aquilo que ele prega, é o conteúdo. Se o conteúdo é bíblico, é exposição das Escrituras, você não precisa de sinal. Para constatar que aquilo que está sendo proclamado vem de Deus. Não são mais referências para apostolado a prática de sinais e
prodígios. Portanto, nós cremos que não existem apóstolos, porque os apóstolos de hoje não se encaixam no padrão dos apóstolos bíblicos. Nós cremos que não existem apóstolos hoje porque o apostolado estabelecia condições que não podem ser cumpridas. Ter visto Jesus ressurreto, ter sido chamado pessoalmente por Cristo, realizar sinais e prodígios que conformem a genuinidade do seu ofício. Mas, finalmente, nós podemos dizer que o apostolado foi um ofício com papel bem definido e temporário. Por que definido? Um dos propósitos foi lançar o fundamento da terra, da igreja. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, do verso 19 ao 22, ele diz: assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Apocalipse 21, a partir do verso 9, ele diz assim: veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é a noiva? A igreja. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, portanto a igreja, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. E tinha um grande alto muro com 12 portas. E nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eu nunca construí nada, e não tenho vontade também. Minha mulher tem bastante vontade de construir uma casa, eu não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma vocação para isso. Mas se você já construiu, e você fez o alicerce quantas vezes? Você fez um alicerce, levantou um pouquinho de parede, fez outro alicerce, mais um pouquinho de parede, outro alicerce, foi assim? É um fundamento só, lançado uma vez só. O fundamento da igreja é a doutrina apostólica. Não são os apóstolos em si, mas aquilo que nós recebemos através deles. A igreja tem que perseverar unânime na doutrina dos apóstolos, porque o que eles nos ensinaram é aquilo que Cristo mandou que ensinassem. É onde nós fundamentamos a nossa fé. Nossa fé está alicerçada no testemunho apostólico. Um dia, debatendo com alguém, eu citei um texto, ele falou assim: não, mas isso aí não foi Jesus que falou, isso aí foi Mateus. Ó. Aí abriu outro e falou: isso aqui é palavra de Jesus. No mesmo evangelho de Mateus. Eu falei: quem foi que disse que Jesus disse isso? Não, está escrito aqui. Não, quem foi que disse? Foi Mateus. Jesus não escreveu nada. A gente tem notícia dele ter escrito na areia. Apagou, a gente nem sabe o que foi que escreveu. Não há escritos de Jesus. Há os escritos de quem ouviu Jesus. E recebeu o mandado para escrever. E esta é, inclusive, o segundo propósito definido e temporário do ministério apostólico: escrever a Escritura sob inspiração divina. Eu digo para os alunos de teologia que inspiração em teologia é termo técnico. Não existe mais. Dizer, olha, o pregador hoje estava inspirado, eu entendo o que você quer dizer com isso, mas teologicamente é uma impropriedade. Porque inspiração implica em inerrância, autoridade. E só o escrito bíblico tem esta autoridade, esta inerrância. Porque só ele foi inspirado, porque homens foram inspirados para produzi-lo. O Novo Testamento foi produzido ou por apóstolo ou por alguém do seu círculo.
alguém ao seu redor, alguém que recebeu a partir dele, inclusive. A Bíblia continua sendo escrita. Antigamente tinha umas páginas em branco no fim da Bíblia, agora nem isso tem mais, graças a Deus, mas quando tinham, talvez algum apóstolo se animasse em continuar escrevendo a Bíblia. Não pode dar ideia, né? Nós batalhamos por uma fé, como diz Judas, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ela não continua sendo entregue, ela foi. E este era um dos propósitos do ministério apostólico. Se o ministério apostólico tinha um propósito definido, ser fundamento e instrumento inspirado para a produção do Novo Testamento. E se estas duas coisas são temporárias, então isso significa dizer que com a morte de João, o ofício apostólico foi encerrado. Nós talvez, se dividíssemos, o Dr. Eber Pai faz esta divisão e eu acho que corretamente, e quem sou eu para dizer que não, né? Entre ofício e dom ou função. Eu conheço como o reverendo Manso, mas é Davi, né? No primeiro nome, é Davi. O reverendo Davi falou que há pessoas que têm o dom do pastorado, como há pessoas que têm o dom do diaconato. E não foram ordenadas para isso. Elas não têm o ofício, mas elas têm o dom. E a partir de quem tem o ofício e sob a supervisão destes, elas podem exercer o seu dom. Apóstolos eram missionários, abriam igrejas, pregavam o evangelho onde estavam, não eram CEOs da igreja. Hoje nós temos apóstolos neste sentido. Não temos o ofício. O ofício foi específico e encerrou com eles. Eu quero concluir dizendo que, mais uma vez, que não quero julgar corações. As intenções dos apóstolos modernos ou dos seguidores destes apóstolos. Mas eu creio que à luz daquilo que se vê, da prática, do ensino escriturístico, das condições aqui apresentadas, nós cremos que o movimento de reforma apostólica, de que nada tem de reforma e nem de apostólico, é na verdade a manifestação de soberba, orgulho, desejo de primazia próprio do homem. Nós ouvimos hoje aqui que o principal pecado, vamos chamar assim, é o da soberba. E eu já ouvi outro pregador dizendo que o último pecado a ser vencido é o da soberba. Porque eu acho que você não, mas eu sou muito soberbo. Meu coração fica toda hora dizendo para mim, você é o cara. Ele fica dizendo para mim, por que seu joelho está aí batendo um no outro? Você é o cara, você é bom, você vai ver, você pode, você consegue, você é inteligente, você é bonito e você é humilde. Orgulhe-se da sua humildade, é o que o meu coração me diz. E se nós não lutamos contra a soberba, e passamos a enxergar a liderança como serviço, como ministério de fato que é servir, ser útil, contribuir, nós não vamos conseguir entender o que é de fato exercer liderança.
Quando alguém se preocupa com o ofício apostólico, isso significa dizer que ele se preocupa com status, com posição, e não com serviço, não com a função. Servir é ter a consciência de que tudo que se tem, tudo que se é, toda força, todo poder vem do alto. É dele, ele dá a quem quer, para ser exercido do modo como ele quer. Porque um dia cada um de nós, apóstolo ou não, vai estar diante do Senhor, prestando contas daquilo que fez. E há uma figura em Apocalipse que me chama muito a atenção. Quando João vê o trono e 24 anciãos, 12 de cada lado, sentados em tronos e com coroas na cabeça. Quando começa a manifestação da glória do Senhor e os anjos começam a cantar, estes anciãos tiram suas coroas, saem dos seus tronos, se prostram e colocam suas coroas no chão, reconhecendo que se eles receberam em algum momento alguma autoridade, foi porque o verdadeiro dono da autoridade lhe deu. Líderes. A igreja precisa de servos. Gente que busque os conselhos que nós ouvimos há pouco através do reverendo Davi. Que nos movam a ser líderes segundo, ou pastores segundo o coração de Deus. Que o Senhor, na sua misericórdia, nos abençoe. Amém.